Esse vídeo vai fazer seu estômago revirar, mas tem um detalhe que eu consegui captar na fala da nossa querida ventríloca do STF, Daniela Lima, que realmente traz à tona uma informação muito relevante. Agora vem a parte principal. Mas Alexandre está muito emparedado. Preste atenção nisso. Primeira informação, que quem está falando isso é um ministro do STF. Emparedado. Alexandre de Moraes está muito emparedado, ou seja, ele está impossibilitado de fazer o que ele realmente gostaria de fazer. E por que ele está impossibilitado de fazer o que ele gostaria de fazer? Pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Ele quer uma mídia que não seja isenta, mas não é o objetivo da mídia ser isento? O que ele precisa? Do apoio da mídia ou da mídia militante? Isso é motivo de impeachment, não é? Em algum momento? É motivo de impeachment e possivelmente configuraria crime de improbidade. Claro. É você tratar um órgão de Estado como se fosse sua casa. PF tenta e não consegue intimar Eduardo Bolsonaro, é isso mesmo. O documento da Polícia Federal anexado ao inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que atualmente se encontra nos Estados Unidos, mostra que a corporação tentou, mas não conseguiu intimar o filho do ex-presidente. A finalidade do contato era agendar uma oitiva virtual com Eduardo. Na decisão, ele determinou que tanto Eduardo quanto o próprio Jair Bolsonaro fossem ouvidos pela Polícia Federal, uma vez que o ex-presidente estaria, na narrativa deles, financiando o filho nos Estados Unidos para atentar contra a democracia. Em seu perfil nas redes sociais, Eduardo mandou a resposta e disse que só responderá a alguma intimação caso seja notificado de forma como manda a lei dos Estados Unidos, já que está sob a jurisdição norte-americana. Ele diz: "Tentaram me intimar. Vou olhar a caixinha de correspondência de casa de novo. Aguardo a carta rogatória, pois é o que a lei diz ser um instrumento mais adequado, ou então algum meio da MLAT." Enquanto por aqui, governo Lula manda apurar nos Estados Unidos a ofensiva contra Moraes. É isso mesmo. A Advocacia Geral da União acionou sua representação jurídica nos Estados Unidos para investigar se há outras investigações contra Alexandre de Moraes em andamento nos Estados Unidos. Segundo fontes internas do governo, a nova ação seria um artifício com o objetivo de pressionar o STF justamente no momento em que o julgamento do Marco Civil da Internet está sendo retomado. Porém, a justiça americana parece não estar muito preocupada e continua avançando sobre o ministro do STF. E sobre estes e outros assuntos da semana, a gente conversa agora com o advogado e professor de Direito Constitucional André Marcília. Professor, seja muito bem-vindo. Mais uma sexta-feira, país em alta temperatura, muita coisa para a gente discutir. A gente começa, claro, com essa ação judicial. Incluir a Ana na conversa, que imagino que mais essa ação contra o ministro Moraes aí na Justiça Americana tenha repercutido bastante nos Estados Unidos, Ana. Sim, Paula, bastante. Boa noite, professor. Bom, professor, antes de pedir a sua explicação sobre um termo que hoje foi muito falado aqui nos Estados Unidos, né, que está inclusive nesse processo, o punitive damages, eu não sei se seria danos compensatórios, enfim. Eu acho que é importante nós mostrarmos para a nossa audiência uma outra falácia também do governo, da própria AGU, que foi acionada para defender o ministro aqui nos Estados Unidos, de que o ministro não teria extrapolado a sua jurisdição e ter mandado. Mas está aí. Nós temos três matérias da época do Globo. Alexandre de Moraes determina bloqueio de perfis bolsonaristas no Twitter. A nível internacional, a CNN, Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. E no Correio Brasiliense, Moraes determina bloqueio global de contas de bolsonaristas no Twitter. Então, professor, suas considerações em relação a essas manchetes do passado e o que podemos chamar de punitive damages, já que a Apple também parece que vai entrar nesse processo.
Boa noite, Ana. A gente poderia fazer uma analogia mal aproximada aqui aos nossos danos morais, aos danos coletivos e justamente aos prejuízos experimentados que deveriam ser compensados, que é esse último ponto que eu mencionei, que precisaria de uma homologação aqui do STJ, que no Brasil isso é feito pelo STJ, para ser vigente no Brasil. Ele precisaria reconhecer a validade dessa decisão para que para que uma decisão possa ser executada aqui. Então vamos lá, para o Moraes. Que é improvável. O que é totalmente improvável. Porque para o Moraes ou para o Estado ter de reembolso ou pagar uma indenização, claro, isso vai ter que acontecer aqui dentro, a não ser que o ministro tenha contas lá fora, o que parece que não é o caso. Mas esse me parece o ponto. Você tocou esse tópico é muito importante, a AGU. A gente naturaliza a atuação da AGU lá fora, contrata escritório. A AGU não é um departamento do governo. A AGU está prevista na Constituição, artigo 131, e ele é um órgão que representa a União. A União não é governo, o Moraes não é o STF e o STF também não é governo. Então a gente confunde tudo. Então uma ação contra o ministro Moraes, o que a AGU está fazendo nisso? Nada a ver. Nada a ver. E muito menos fora do Brasil. Muito menos gastando dinheiro público lá fora do país, fazendo contratações, monitorando. Quer dizer, totalmente arbitrário, totalmente fora da casinha, a atuação da AGU nesse caso e em outros mais é inconstitucional. Isso não dá causa à improbidade administrativa? Sem dúvida, Não é? sem dúvida. E isso é motivo de impeachment, não é? Em algum momento? É motivo de impeachment e possivelmente configuraria crime de improbidade. Quando a gente descumpre um dos artigos ou dos princípios do 37 da Constituição que fala de impessoalidade, porque isso é impessoalidade. Claro. É você tratar um órgão de Estado como se fosse sua casa. É basicamente isso. Então, eu coloco à disposição um órgão que deve representar a União, à disposição do STF, à disposição do governo, à disposição de um dos ministros do STF. Isso fere a impessoalidade que está no 37, gera crime de improbidade administrativa e outros mais elementos também criminais que podem ser imputados. Augusto. Professor, que normas o ministro Moraes está atropelando ao estender as decisões dele punitivas aos parentes de uma deputada punida por ele, a Carla Zambelli? Pois é, a gente tem, Augusto, no artigo 5º da Constituição, que é o principal artigo da nossa Constituição, é lá que estão as cláusulas pétreas, é lá que estão os direitos fundamentais brasileiros, e um deles, inclusive, é exatamente esse. Não é possível você ampliar a pena para além do condenado. Devia ser um negócio óbvio, né? Quer dizer, se você é o condenado, eu não posso punir sua família. Claro. Senão a gente volta lá para a Idade Média. Família que pode até discordar do que está fazendo. Claro, pode até discordar, pode se quer saber, pode não estar a par, pode ser alheia ao processo. Imagina só, então você pune. Isso me lembra aquelas punições da época do Tiradentes, que o rei absoluto. 10 gerações salga salga a casa, todo mundo tem de ser desterrado. Isso é uma loucura completa. É justamente por isso que está na Constituição como um princípio. E o outro princípio é ninguém pode ser punido sem um devido processo legal. É óbvio que você não pode ser punido sem saber por quê. De novo, a gente aqui pode fazer uma lembrança do processo de Kafka. Exatamente isso. A pessoa não sabe o que está acontecendo e é punida, levada. Quer dizer, a gente está no básico do direito. Quando a gente pune terceiros alheios ao processo e que não tem relação com a pessoa, ou relação direta com o caso em que a pessoa está sendo condenada. E esse caso de estender a punição para familiares da deputada pode ser favorável numa análise de extradição de um juiz italiano, por exemplo? Sem dúvida, porque um dos princípios básicos para você extraditar ou não alguém, essa decisão é se o julgamento foi político. E o julgamento ele não é político apenas no mérito, no objeto, naquilo que levou a ser julgado. Não é só o tipo penal ali que está em jogo. Não é só o tipo penal, é a condução. Eu sempre digo, um processo democrático, ele é democrático sobretudo no percurso que ele faz, senão bastava o resultado. O resultado não é o que importa mais, o que importa é o que você faz para chegar no resultado. Então, se você condena alguém ainda que por uma razão correta, mas de uma forma incorreta, você age politicamente e isso sim pode também ser um fator de negar a extradição.
Esse vídeo vai fazer seu estômago revirar, mas tem um detalhe que eu consegui captar na fala da nossa querida ventríloca do STF, Daniela Lima, que realmente traz à tona uma informação muito relevante. Mas como eu disse, é um vídeo que vai fazer seu estômago revirar, mostra o tanto que esse povo é vil, maldoso, cruel. Todos sabem da situação da Carla Zambelli, teve que abandonar aqui seu filho, sua mãe. Seu filho de 17 anos agora está sem a mãe, tá? Que ele já não tinha o pai, agora está sem a mãe. E a gente tem que ver esse pessoal rindo dessa situação. É terrível. Só mostra o que virou a imprensa. É um trecho que viralizou do deputado Douglas Gomes. Eu recortei e as pessoas estão apenas falando do quão podre foi o comentário da Daniela Lima e da Natuza Neri, do jeito que elas estão fazendo chacota com a situação da Carla Zambelli. Mas no finalzinho do vídeo tem uma informação que vale a pena prestar atenção. Então vamos lá, o início é terrível, tá? Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Aí, às 11h25, o ministro responde: pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Não, todo mundo já diz que é ditadura, todo mundo já sabe que é uma ditadura, só vocês fingem que não é uma ditadura, porque é uma ditadura que está perseguindo as pessoas que vocês não gostam. Tá, isso tá claro. Rindo do fato da Carla Zambelli ter que fugir dessa ditadura também. Mas calma que a gente vai chegar na parte que essa parte chamou atenção. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, estava todo mundo preso. Primeira informação, ou seja, quem mandou isso para Daniela não foi o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator, beleza? Não é. E essa pessoa faz um comentário terrível. Ó. Se eu fosse o relator, estava todo mundo preso. Quem é todo mundo preso? Essa parte chamou a atenção. Quem seria esse ministro que tem uma percepção pior que o Alexandre? Agora vem a parte principal. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Preste atenção nisso. Primeira informação, que quem está falando isso é um ministro do STF. Emparedado. Um ministro do STF que quer tomar atitudes piores que o Alexandre de Moraes disse isso aqui, ó. Muito emparedado. Alexandre de Moraes está muito emparedado. Ou seja, ele está impossibilitado de fazer o que ele realmente gostaria de fazer. E por que ele está impossibilitado de fazer o que ele gostaria de fazer? Pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Ele quer uma mídia que não seja isenta? Você entendeu? Ele está emparedado por causa dos isentos da mídia. Mas não é o objetivo da mídia ser isento? O que ele precisa? Do apoio da mídia ou da mídia militante? Não, gente, eu vou até... Vocês entenderam o que o ministro do STF está falando? Olha, o Alexandre de Moraes não está podendo fazer o que ele quer fazer, tá? Ele está limitado, porque tem gente que não está concordando com o que ele faz. Ele precisa que a imprensa concorde. Ou seja, ele precisa de uma imprensa militante. Se você não é isento enquanto mídia, você é militante. Se você deixa o seu lado político determinar a sua atuação enquanto imprensa, então você é um militante. O que o Alexandre de Moraes falou? Olha, eu estou bem encurralado, porque tem a parte da imprensa aí que não está militando, né, a meu favor, do mercado e do Congresso. Resumindo, percepção de fraqueza, Alexandre de Moraes, o ministro dizendo que ele está emparedado, que ele precisa da imprensa apoiando as ações dele, que boa parte da imprensa já abandonou há muito tempo, que ele precisa do mercado apoiando as ações dele, e precisa do Congresso apoiando as ações dele, sendo que o Congresso já rejeita totalmente. Essa parte eu achei crucial. Apanha demais. Aí volta. Mercado e do Congresso. Apanha demais. Como há muitas críticas ao Alexandre de Moraes, ele está sem poder fazer o que ele realmente gostaria de fazer, que seria o quê? Prender todo mundo. Que todo mundo é esse? Que critica o que ele faz, que pede respeito à Constituição, transparência nas eleições, que reconhece que a Constituição não está sendo respeitada. Mas isso não é uma ditadura. Não. Isso aqui não é uma ditadura.
Mas olha, gente, foi a primeira vez que eu vejo um ministro falando que o Alexandre de Moraes está emparedado. Isso chamou muito a minha atenção. Só que, como o início foi podre, esse vídeo, esse início dela rindo aqui, né? Supremo, eu escrevi. Essa risadinha dela, ela tomou conta da viralização desse vídeo. Ninguém prestou atenção no final, gente. O final ao mesmo tempo que é bom, mostra o que está acontecendo, né? Eles querem a imprensa militando do lado deles, senão eles não vão poder fazer o que eles querem. A gente está percebendo um esforço descomunal da extrema imprensa em tentar convencer a população brasileira de que as prováveis sanções que virão dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes é de alguma forma um desrespeito à soberania brasileira. Nunca houve uma história contada de forma sincronizada, tão equivocada quanto essa, por parte da imprensa brasileira. A verdade, e eu acho que a cada dia que passa mais pessoas entendem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, desrespeitou a lei americana. Ele basicamente desrespeitou o território americano no momento em que ele emite decisões de censura contra empresas americanas e cidadãos americanos. Uma pessoa que mora nos Estados Unidos, é cidadã americana, posta de lá numa rede social de lá. Qual autoridade o Alexandre de Moraes teria para censurar essa pessoa? Zero. É como se um juiz da Coreia do Norte mandasse derrubar as redes do Donald Trump. Vocês entendem o terrível e perigoso precedente que isso abre? E aí, quando os Estados Unidos decidem proteger a sua legislação, o seu sistema legal e os seus cidadãos, o que acontece? A imprensa sai falando que está... Cara, é um absurdo. É como se você invadisse a casa de alguém, lá dentro alguém te dá um tiro, e você fala, olha só que absurdo, deram um tiro naquela inocente. Não, você estava invadindo a casa de alguém, então houve uma reação. Bom, dito isso, o advogado do Donald Trump, que é o advogado da Rumble e da Trump Media, ele deu uma entrevista para a CNN, onde ele deixa bem claro, de uma vez por todas, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer com o Alexandre de Moraes. Tem havido um movimento aqui no Brasil que traz muito o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, como se ele estivesse arquitetando, mobilizando todo esse movimento que nós estamos vendo. No que diz respeito à Trump Media, no que diz respeito à Rumble, inclusive o ex-presidente teve que ser ouvido na Polícia Federal por causa disso. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Ou seja, eles queriam tanto uma narrativa para poder perseguir ainda mais o Eduardo Bolsonaro, mas essa ação dos Estados Unidos não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, tem a ver com as ações do Alexandre de Moraes. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente qualquer um que assiste qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nenhum juiz do Coreia do Norte, nenhum juiz do Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 230 anos de história, com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China. Né? Repare aqui, ele está comparando Alexandre de Moraes com ditaduras como Coreia do Norte, China. Olha que loucura. Essa comparação aqui, para mim, é a pior de todas. Vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China. Né? Cara, isso é muito humilhante, né? A União Soviética era terrível cada vez que um russo chegava. O governo, pergunta para o governo cubano quanto que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre. Cara, Paula,
Ele basicamente está falando que o Alexandre não vai sofrer exceção, assim como não sofreram exceção Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, União Soviética. Cara, isso é muito terrível. De que todos os outros governos autoritários ao longo da história... Nossa senhora, gente. Quiseram censurar aquela dissidente político que se encontra no território americano, falando que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Tá explicado. Alexandre de Moraes agiu de certa forma pior do que Cuba, Coreia do Norte, porque nem Cuba, nem Coreia do Norte, nem Venezuela jamais teve uma decisão de algum juiz para censurar um cidadão americano ou para perseguir uma empresa americana em território americano. Se hoje nós vivemos no mundo digital, a invasão e o desrespeito acontece no mundo digital, e foi isso que o advogado do Donald Trump deixa bem claro. Houve um desrespeito à soberania americana e agora haverá uma reação. Então, o que tinha que estar acontecendo com a imprensa brasileira? Ficar indignados com as ações do Alexandre de Moraes, porque as ações dele estão causando sanções nos Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial. Mas não. Ao invés disso, querem falar que os Estados Unidos estão errados. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.